Boa tarde, pessoal. Pessoal, retornando aqui, continuando com a nossa aula de geografia, né? Na primeira aula, nós vimos que a questão da transformação do espaço geográfico atualmente, né? E a questão dos territórios, que a gente vai ver agora, dos fluxos, redes e o meio técnico-científico informacional, né? Território é algo em que os conceitos eles diferem de um para o outro, né? A gente aprende lá no 6º ano, né, que território é diferente de país, né? Que um país você tem a região, o espaço geográfico delimitado por fronteiras, o território também tem delimitação por fronteiras. Só que, ao contrário do país, né, o território ele não é autônomo, né? Ele não tem governo autônomo, ele não é um país organizado política e administrativamente. Tem esse detalhe. É como você, por exemplo, você ter a diferença entre Estado e nação. Normalmente a gente diz que um país é um Estado-nação. Por que um Estado-nação? Porque não poderia ser só um Estado, né? Em vez de Estado-nação. Pelo seguinte, porque a nação, o que quer dizer nação? Primeiro a gente tem que ver os dois conceitos de Estado e de nação. O conceito de Estado, né, quer dizer que nós temos um território organizado política e administrativamente. Isso quer dizer que quando eu tenho um território organizado política e administrativamente, eu tenho um país, né? E nação? Nação é o povo que está dentro daquele país. Ou seja, sua língua, sua religião, seus usos, seus costumes, suas tradições orais, seu folclore, etc., que é comum ao mesmo povo. No Brasil, nós temos, pelo tamanho do Brasil, por exemplo, o Brasil, a Rússia, a China, os Estados Unidos, pelo espaço geográfico enorme que nós temos diversas regiões que possuem uma culinária própria, que possuem tradições próprias, folclores, o folclore próprio, né? Por exemplo, você tem o boi lá no Amazonas, né? Caprichoso e garantido no Pará, né? Você tem tipo até um sambódromo, né? Que eles desfilam no carnaval, etc., né? No Rio de Janeiro você tem as escolas de samba, né? No Nordeste prevalece, por exemplo, em Recife você tem o maracatu, né? Você tem no Rio Grande do Norte as tribos de índio, etc., e o carnaval de rua. Quer dizer, em cada região você tem, por exemplo, a comida do Norte, diferente um pouco do Nordeste, o Sul já tem sua culinária específica, né? O Centro-Oeste, o Sudeste e assim sucessivamente. Aí você pode perguntar, mas professor, o senhor disse que eram usos, costumes, né? Culinária, mas tem um detalhe importante que é comum a todos os brasileiros, a língua. Então, se eu tenho a língua comum, eu tenho a língua, então é só uma nação, é o Estado-nação Brasil, tá certo? Agora outro exemplo de uma nação que não é país, por exemplo, os curdos. Os curdos, eles vivem no norte do Iraque, eles vivem na fronteira da Síria com a Turquia, eles vivem no Cazaquistão, então eles vivem espalhados. É uma nação por quê? Porque os curdos, eles possuem a sua língua, o seu dialeto próprio, apesar de falar a língua no país em que aquela comunidade curda se encontra, mas eles têm um dialeto próprio, eles têm seus costumes, eles têm sua comida, suas tradições, seu folclore. Quer dizer, o povo curdo, o povo cigano, espalhado pelo mundo, mas é uma nação cigana. Eles possuem os mesmos costumes, as mesmas tradições, mas não é
uma nação. Por quê? Porque eles não estão dentro de um território organizado política e administrativamente, tá certo? Então não se pode chamar de nação, de país, mas eles são uma nação, eles fazem uma nação. Porque é um povo com os mesmos costumes, a mesma língua, as mesmas tradições, os mesmos folclores, entendeu? A mesma culinária. É um povo, é uma nação. Eles só não têm um território. São muito perseguidos pela Turquia, que a Turquia diz que os curdos são terroristas, etc., mas não são. Os curdos é um povo que foi perseguido muito por Saddam Hussein na época que Saddam Hussein era ditador do Iraque, que Saddam Hussein desenvolvia armas químicas e testava no norte do Iraque, onde vivia o povo curdo. Ele jogava lá, entendeu? Para testar o efeito das armas químicas, né? Então você tem o cigano e você tem os curdos como uma nação, mas não um Estado. Não um Estado-nação. Eles não são uma nação. E quando a gente fala em território, eles não são país, eles são uma nação. Okay? Eles não são um Estado-nação. Ou seja, um país político e administrativamente organizado, como nós somos, como o francês, a França é, a Alemanha, os Estados Unidos, etc. A África do Sul, Guiné-Bissau, né? Mas eles são uma nação. Okay? Só não tem um país. Como os israelenses, por exemplo, os judeus não tinham nação. Desde a diáspora que você lê na Bíblia, né? Quando o povo judeu se espalhou pelo mundo, eles não tinham. Até 1948, Israel não era um país. Eles simplesmente, os judeus que se espalharam pelo mundo, eles juntavam dinheiro e compravam terras naquela região. E foram formando. Até que em 1948, né? Depois da fundação da ONU, se conseguiu estabelecer um território ali, né, para o povo palestino, né, aliás, para o povo judeu, né, que vizinho ao povo árabe palestino. Aí você tem esse conflito árabe-israelense até hoje, porque eles não aceitam a presença do judeu na sua região. Por quê? Por uma questão religiosa. Exclusivamente por uma questão religiosa. A questão dos conflitos árabe-israelenses é totalmente religioso. Não é político, é religioso. Ok? Como outros conflitos no mundo. Então, esses territórios, também é visto os territórios como uma unidade de diversidade, né? O caso, como eu disse a você, dos curdos, representa uma situação dessa. Mas o território em si, ele é ligado, né? Existem os fluxos, né? A globalização que ele vem até hoje, ela encurta esses caminhos. Os fluxos de rede, né? Como ele diz aqui no livro, fluxos e redes, né? Essas redes de computadores, a internet, ela serve para encurtar ou para diminuir as distâncias e inserir essas pessoas dentro de uma determinada, dentro do mundo globalizado em si, né? Então você pode ter, por exemplo, o povo beduíno, os tuaregs no deserto, que não tem, eles são uma nação, mas não tem país, mas o cara está lá viajando de caravana, de cidade em cidade, e ele chega lá e liga o notebook e está na internet. Entendeu? Chega numa pequena cidade, ele liga lá o computador dele, tem acesso à internet e está, né? O índio da Amazônia, tem muitas aldeias ali que tem internet, né? Tem algum índio que estudou fora e volta, e ele começa a montar na aldeia uma escola de informática, ele tem acesso à internet, ele pode melhorar o plantio, ele pode procurar técnicas agrícolas mais modernas para que aumente a produtividade, tá certo? Das terras, a questão do uso sustentável, onde vender, a quem vender, como comprar, e aí começa a desenvolver para o próprio povo. O próprio povo, a questão do artesanato para vender na Europa, que é muito aceito, é muito querido esse artesanato indígena, amazônico, né? Na Europa, por exemplo, e essas comunidades desenvolvem através desses fluxos de rede. Então, essa questão do espaço geográfico do mundo, o espaço geográfico ele é pequeno demais.
Depois da invenção do computador, ele se tornou pequeno. E o tempo vai passando, a questão nós tínhamos os computadores grandes, que era cartão perfurado, depois veio os microcomputadores, né? Os notebooks e os smartphones, né? Que todo mundo chama de celular, mas um smartphone nada mais é que um computador de mão com função de telefone, é um computador de mão. Você faz acesso à internet, você entra em site, você digita, você faz o que você quiser. Num smartphone, porque não é um telefone, é um computador de mão, com função de telefone, porque a tecnologia atual, ela tem essa função, né? A tecnologia atual, ela vem com essa função de individualizar as pessoas. Então a tecnologia, ela funciona para individualizar você. Então eu tenho o meu equipamento, cada pessoa tem o seu equipamento pessoal, dificilmente a gente divide um equipamento desse. Tá certo? O meio técnico-científico informacional, né, que a gente chama a ciência trabalhando a favor da tecnologia e, consequentemente, da economia. Isso veio após a Segunda Guerra Mundial. Essa questão das redes de computadores, a questão da alta tecnologia, ela começa engatinhando ainda após a Segunda Guerra Mundial, mas a partir das pesquisas, a partir do desenvolvimento de novos equipamentos, a questão do nanochip, né? A questão, primeiro veio o chip, né? Primeiro veio o telefone, por exemplo, primeiro veio só o celular mesmo, que era analógico, né? Dependia de torres, de rede, tal, como depende também hoje, mas você também tem telefones via satélite, né? Depois veio o que? Vieram os smartphones, que já é uma coisa mais atual. Você já incorporou o quê? O computador no telefone. O telefone passa, deixa de ser telefone e você tem um computador de mão com função de telefone. Essas técnicas, essa informática, que a gente chama de terceira revolução técnico-científica, com invenção do computador. E isso aí é levado a todas as áreas do conhecimento. É levado à indústria, é levado à agricultura, é levado à medicina. Por exemplo, nós temos no Brasil um supercomputador que a manutenção mensal dele é R$500 mil. Existe um que só foi vendido para o Brasil assinando um termo de que ele não ia utilizar o computador para desenvolver a técnica de enriquecimento de urânio, que você só consegue com esse supercomputador, desenvolver urânio. Porque um supercomputador dentro de um prédio é uma coisa fenomenal, né? Aí você consegue enriquecer urânio. Mas é só enriquecer urânio para quê? Fabricar bomba. Você pode fabricar uma bomba atômica se você enriquecer urânio, entendeu? Esse é o detalhe. Então foi vendido para o Brasil porque esse computador ele é capaz de desenvolver. Você jogando os dados, ele é capaz de fazer isso. Porque ele tem que ser alimentado por dados, a partir daí ele faz a coisa. Ele é um supercomputador. Você pode desenvolver formas, você desenvolve equipamentos, por exemplo, o equipamento para a medicina, que equipamentos cada vez mais sofisticados, né? Aqueles robôs que fazem cirurgia numa pessoa. Você acha que é um robô que faz uma cirurgia? E esses robôs estão cada vez mais presentes. Vai chegar um tempo em que o médico vai apenas operar um teclado do computador e fazer uma cirurgia, porque o robô é quem vai fazer a cirurgia. E ao contrário do ser humano, que você pode tremer a mão, o robô ele não treme. Tem esse detalhe. Como a gente diz numa guerra atual, né, que aqueles mísseis teleguiados, é um bombardeio cirúrgico. Né? Cirúrgico por quê? Porque um robô, na hora que ele faz uma intervenção cirúrgica, ele é preciso. Ele não afasta a mão e corta um órgão que não é para ser cortado. Ele vai justamente ali, sempre que for programado. Então tem gente que diz, não, houve um problema, um erro no computador. Não erra, o computador não erra, porque a máquina em si ela não erra. Quem erra é o ser humano, né? Quem erra é o ser humano. Por exemplo, você tem um avião, vou dizer um caso bem rápido, aquele avião que não parou em Congonhas e atravessou a pista, bateu num prédio da TAM, explodiu, matou todo mundo. É por quê? Porque aquele avião é computadorizado. Né? É todo computadorizado e tinha um reverso numa turbina que não estava funcionando.
Só estava funcionando um reverso, que na hora que o avião pousa, ele reverte os motores ao contrário, para que ele diminua a velocidade. Aí só tinha um, aí o piloto aciona o reverso de uma turbina e deixa a outra funcionando. Quer dizer, o caso era para ter desligado o reverso da outra. Aí o que é que acontece? O computador, ele leu que era para acelerar. O entendimento era para... Por quê? Porque tinha um reverso ligado. Se tivesse desligado, ele entenderia que era para parar. Aí ele continuou acelerando e aconteceu aquilo tudo. Quer dizer, eu contei isso aí para vocês verem que não é um problema do computador, é um problema humano. O erro foi humano, não foi um erro de computador, um erro da máquina que leu, entendeu? Normalmente esses acidentes saem normalmente. A maior parte deles são erros humanos, ok? E na questão do mundo atual, a alta tecnologia é quem manda. Se você pegar o mercado de trabalho hoje, tem 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Agora, quantas são qualificadas? Altamente qualificadas. Agora, se você se qualificar em alta tecnologia, você não fica parado porque está faltando. Tem muita vaga de emprego, mas não tem que ocupe. Porque nesse mundo, nessa terceira revolução industrial, não basta você ter uma graduação, você tem que ter especialização, mestrado, doutorado, etc. Quanto mais você estuda, mais qualificado você fica. E essa qualificação, principalmente na área tecnológica, faz com que você seja absorvido rapidamente pelo mercado de trabalho, com altos salários. Quer dizer, um cara especializado em alta tecnologia, o menor salário que existe no mercado é de 10 a 12 mil reais, o menor. Você tem muito mais. Tem pessoas que trabalham em casa, desenvolvendo software, em casa. Não precisa você estar numa empresa para fazer isso, ok? Então esse meio técnico, científico, informacional é isso, né? Aí você tem as redes, né? Tem as redes. E essas redes fazem com que cada vez o mundo mais tecnológico faz com que a necessidade de pessoas qualificadas nessa rede seja maior, ok? Esse é um espaço geográfico que a gente chama pequeno. A gente não leva em consideração a extensão territorial do planeta nem dos países. Nós levamos em consideração o acesso às redes de computadores, o acesso à informação, né? O acesso ao conhecimento, que cada vez, nesse mundo globalizado nosso, cada vez é mais necessário. Ok, pessoal? Eu encerro o primeiro capítulo, com essa aula, eu encerro nosso primeiro capítulo de Geografia, certo? Na próxima aula, nós vamos entrar, né? Nós vamos entrar no capitalismo e a transformação do espaço geográfico, a questão do capitalismo em si, ok? Os setores de atividade, o capitalismo em si, como é que o capitalismo modificou esse espaço geográfico no mundo todo, ok? Vocês ficam com os exercícios aí das páginas de 26 até a 29, né? Evidentemente, vocês, quem não tem o material vai ter e vai fazer, mas eu registro aqui o exercício. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a vocês e até amanhã.